Olá, galerinha! Nesta videoaula nós vamos falar de um problema clássico também na matemática, na história da matemática, que é uma lenda, sobre um problema que relacionava o Tales de Mileto e a pirâmide de Quéops. Então, antes de falar diretamente do problema, vamos falar um pouquinho do que é essa pirâmide de Quéops, Então, a pirâmide de Quéops é a mais antiga e a maior das três pirâmides na necrópole de Gizé, na fronteira de Gizé com o Egito. É a mais antiga das 7 maravilhas do mundo e é também a única que permanece em grande parte intacta até hoje. Segundo o historiador grego Heródoto, em torno de 100 mil homens trabalharam durante 20 anos na construção dessa pirâmide. Essa pirâmide também é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, considerada pelos gregos como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então a pirâmide de Quéops é o nosso, digamos assim, objeto de estudo no nosso problema que nós vamos apresentar hoje. E relacionado a essa pirâmide, nós temos uma lenda que vai relacionar uma outra pessoa, que dentro da história da matemática, da filosofia, também é bem conhecido, que é o Tales de Mileto, que viveu aproximadamente em torno de 624 a 546 anos antes de Cristo. Então esse camarada que está aparecendo aqui na foto, que vocês estão vendo aqui, de olhos verdes, todo bonitão, é o Tales de Mileto. Bom, e quem era esse camarada? Então ele vivia na Grécia e fazia o que da vida? Filósofo, matemático, engenheiro, homem de negócios, astrônomo da Grécia Antiga. Então esse camarada, Tales de Mileto, ele não era fácil. Ele trabalhava em diversos setores e é apontado como um dos 7 sábios da Grécia Antiga. Considerava, no estudo da filosofia, que a água era a origem de todas as coisas. E isso, obviamente, gerou vários debates. É considerado por alguns até mesmo como se fosse o primeiro filósofo, porque ele tenta dar sentido, explicar a razão do universo a partir de observações e através da razão. Bom, segundo Heródoto, o historiador Heródoto, ele teria previsto um eclipse solar já em torno de 585 anos antes de Cristo. Então, Tales de Mileto ele estudou já os eclipses e tentava dar uma explicação possivelmente mais científica para esse fenômeno. Bom, também ele, na matemática, é o que aparece lá recebe um teorema, temos um teorema famoso que recebe o seu nome, que é o Teorema de Tales, que é visto no ensino fundamental já, e trabalha também no ensino médio e leva aí em várias questões de vestibulares, concurso, Enem, e é um teorema bastante aplicado, que basicamente vai dizer que um feixe de retas paralelas cortadas por transversais divide essas transversais em segmentos proporcionais. O nosso foco não vai ser, nesse caso, desse vídeo aula, explicar em detalhes essa relação, isso ficaria para outro vídeo. O que nós vamos querer mostrar para vocês é um problema famoso que relaciona o Tales de Mileto com a pirâmide de Quéops. Então, reza a lenda que numa dessas visitas ao Egito, Tales foi desafiado a calcular a altura da pirâmide de Quéops. Então, como que ele poderia calcular a altura dessa pirâmide, dado que ele não pode entrar na pirâmide, porque ela é maciça? Então, Tales foi desafiado e esse virou um problema famoso dentro da história da matemática, como que ele poderia calcular essa altura. E Tales apresentou uma solução bastante interessante, baseada no fato de que os raios solares são teoricamente paralelos, então as sombras das figuras que são geradas no mesmo instante são proporcionais ao tamanho da figura, Ou seja, se você ficar em pé, você vai projetar uma sombra e naquele mesmo horário, por exemplo, um poste vai projetar uma sombra de modo proporcional ao tamanho do poste com relação à sua sombra e à sua altura. Então, a solução de Tales foi observar a sombra de um bastão colocado perto da pirâmide e a sombra dessa pirâmide. Aí existem algumas versões. Uma das versões apresentadas é que ele observou aquele horário do dia em que a sua sombra é mais ou menos igual à sua altura. Então, se ele observou naquele horário do dia, a sombra da pirâmide seria aproximadamente igual à altura da pirâmide. E uma outra versão é que ele usa, que é mais usada nos
nos problemas que a gente utiliza nas escolas, é que ele usou a ideia das semelhanças de triângulos, né? Então ele mede a sombra do bastão em qualquer horário do dia, e a sombra da pirâmide, nesse mesmo horário do dia, será proporcional à altura da pirâmide, assim como a sombra do bastão será proporcional à altura do bastão nesse mesmo horário do dia. A título de exemplo, considere que a sombra da pirâmide seja de 293 metros, utilizando, obviamente, uma notação atual, né? No sistema de unidades, que é o metro. E que Tales tenha colocado o bastão de 1 metro, e esse bastão de 1 metro projetou uma sombra de 2 metros. Então, se esse bastão de 1 metro projetou uma sombra de 2 metros, significa nesse momento que a sombra é o dobro da altura do bastão. Então, a sombra da pirâmide será o dobro da altura da pirâmide. Portanto, essa altura da pirâmide será a metade da sombra, ou seja, a metade de 293, e, portanto, nós acharíamos a altura de 146,5 metros para a pirâmide de Kelps, que foi proposta no problema. Claro, se as relações não são assim tão diretas, né, de 1 para 2, você pode armar as equações. Observe que esse triângulo aqui é retângulo, esse triângulo aqui também é retângulo. Esses triângulos são semelhantes porque esse ângulo formado nesse momento aqui pela sombra da pirâmide e o raio solar é o mesmo ângulo formado aqui pela sombra do bastão e o raio solar e a superfície horizontal. Então você poderia também armar as equações, né? No caso, a altura H estaria para a altura do bastão, que seria de 1 metro, da mesma forma que a sombra da pirâmide estaria para a sombra do bastão, que é de 2 metros, e você chegaria na mesma conclusão, de 146,5 metros para a altura da pirâmide de Kelps, que era o valor estimado antigamente. Hoje esse valor ele já sofre um pouquinho de variações por conta de erosões. Então, esse raciocínio, para a época, foi considerado fantástico, e esse problema que foi colocado teve uma solução fantástica que aparece em diversos problemas de matemática que nós podemos estar apresentando para vocês em outros momentos. Espero que vocês tenham compreendido a ideia desse grande problema e da solução simples, hoje para nós, obviamente simples, apresentada por Tales de Mileto. Então, é um problema famoso na história da matemática e que trabalha com a ideia de semelhança de triângulos e tem uma solução lógica bastante razoável. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham compreendido e até o nosso próximo vídeo.